todos, bem-vindos novamente aqui nos estúdios da TV Êxito e nós estamos com a Aparecida Santana Borges, ela que é a coordenadora do PROCON aqui de São José dos Campos, é advogada, é especialista em direito do trabalho e em direito processual do trabalho e em métodos alternativos de solução de conflitos com ênfase no consumidor. Bem-vinda, doutora Aparecida, tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Bacana. O PROCON hoje tem como missão equilibrar a relação entre o consumidor e o fornecedor, não é mesmo? Perfeito. Quais são os serviços mais frequentes prestados pelo PROCON aqui na nossa região, doutora? Sim, o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, o PROCON daqui é um órgão municipal e a principal tarefa dele, na verdade nós podemos diferenciar e dividir em três motivos ou três fases, digamos assim. Primeiro, o PROCON faz um trabalho que pouca gente conhece, que é um trabalho magnífico, que é um trabalho de educação para o consumo. Então, por exemplo, nós temos o Núcleo de Educação para o Consumo que vai para as escolas, vai para as universidades, vai para os condomínios, para as associações de moradores, levar para o consumidor a informação sobre o consumo. Por quê? Porque o consumidor informado, aquele que sabe quais são os seus direitos, ele vai exigir do mercado produtos saudáveis, produtos feitos com segurança, produto que não vai lhe causar mal à saúde. Essa é uma vertente do PROCON. A segunda vertente é que nós registramos as reclamações do consumidor. Então, qualquer consumidor, que seja pessoa física, que tenha qualquer reclamação referente à relação de consumo, sim, ele comparece no PROCON das 8 da manhã às 5 da tarde e nós vamos fazer o registro da reclamação dele. Entendi. E uma terceira vertente que o PROCON atua, que também pouca gente sabe e que é muito bacana e que é um trabalho muito relevante, ele atua na fiscalização. E a fiscalização do PROCON é uma fiscalização especial, diferente dos outros fiscais de postura, ou fiscais da saúde, porque o PROCON percorre os estabelecimentos comerciais vendo principalmente a questão da precificação. O que seria a precificação? Se os preços colocados nos produtos e nos serviços estão colocados de forma clara, ostensiva, que dá para o consumidor bater o olho e entender. Exatamente. E o PROCON também, além disso, ele percorre os supermercados, os nossos fiscais, verificando principalmente a validade dos produtos. A validade, isso é importantíssimo. Outra coisa que eu falei da precificação, que é bacana, é que o PROCON verifica, por exemplo, uma denúncia que a gente tem muito comum, que você tem um preço de um produto, Cláudia, na gôndola, na prateleira, e quando você passa no caixa é um outro produto. E o código diz que toda vez que você tiver uma dúvida, tem que ser o que for mais favorável para o consumidor. Então, o consumidor, ante dois preços, ele vai exigir aquele que é menor, entendeu? Então, isso é muito importante, é um trabalho muito permanente do PROCON, que é muito legal, e não é só supermercado, o consumidor tem que ficar atento a isso. Prestação de serviço também. Magazines, nos grandes magazines, você corre muito risco, e tem muito essa questão de que um preço está no produto, às vezes na etiqueta do produto, e quando você passa no caixa tem um outro preço. Sabe onde que tem sido também muitas denúncias com relação a isso? Material de construção. Essas grandes lojas de material de construção, que você tem um preço na gôndola e quando você passa no caixa tem um outro preço. Eles anunciam uma promoção, eu já vi isso. Perfeito. E quando você vai passar, não é aquela promoção, mas esse código, né? Porque o código do outro, a promoção é naquele código, aí a gente pode denunciar. Isso. E nesse caso, a pessoa está lá na loja e ela constata isso, ela aciona o PROCON como? Ela liga? Isso, ela telefona. Se for durante o dia, né, o nosso horário de trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 5, ela liga no número 151. É fácil, pronto, simples. Se for depois, se for durante o final de semana, o que ela pode fazer? Ela fotografa. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Então é muito simples. Você fazer as fotografias, depois ela denuncia no PROCON, nossos fiscais vão até o local e, se necessário, nós autuamos
aplicamos uma multa também no fornecedor, e a multa, Cláudia, é uma multa alta, porque ela é de acordo com o faturamento da empresa. Sempre a gente diz, olha, a multa sempre é muito baixinha, o fornecedor não está nem aí, ele prefere pagar a multa. Não, depende. A multa do PROCON é de acordo com o que o fornecedor arrecada ali, de acordo, ele tem que mostrar imposto de renda, o balanço, o balancete. Então, às vezes, a multa é bastante salgada. Então, nós atuamos nessa questão. Agora, o forte. Como que as pessoas conhecem o PROCON? Que é uma coisa muito legal. As pessoas conhecem o PROCON como o órgão que eu posso ir lá fazer uma reclamação de um produto que eu comprei e apresentou um vício ou defeito, como falam na linguagem popular, ou então um contrato, um serviço que eu contratei e que também apresentou um defeito ou um vício. Como, por exemplo, um canal de televisão, um plano de televisão que eu contrato, um plano de internet e começa a dar problema. Ou então um plano para celular, para telefonia, que eu contrato. E convênio médico. É muito frequente plano de saúde, reclamações de plano de saúde. Então, sempre tem que lembrar isso. Outra coisa, os serviços dados em concessão, permissão, como energia elétrica, água, também são muito passíveis de reclamação e aparecem muitas reclamações no PROCON. E o consumidor, então, é lá que ele vai para depositar as suas reclamações. Tá, e aquele consumidor que não consegue ligar e não consegue, existe um outro canal de acesso, ele pode prestar essa queixa ou fazer essa queixa em alguma outra fonte de acesso ao PROCON? Sim, muito importante essa sua pergunta. Por quê, Cláudia? Porque antes a gente estava muito limitado à reclamação presencial. A pessoa tinha que ir lá e nós temos ainda muita gente que vai. Para você ter uma ideia, a média de atendimento do PROCON municipal por dia são 300 pessoas. Entre quem reclama por telefone, nesse canal 151, ele liga para tirar informações. Nós só passamos por telefone a informação. Então, você liga e diz, olha, eu estou com um problema aqui, o que eu devo fazer? Nós dizemos, olha, pega o contrato e traz aqui no PROCON para a gente analisar, ou então você proceda de determinada forma. Do final de 2014 para cá, o Ministério da Justiça criou uma plataforma que é simplesmente fantástica. Por esta plataforma, os fornecedores, bancos, empresas de telefonia, os grandes magazines, as grandes lojas, se inscrevem na plataforma do Ministério da Justiça voluntariamente. O consumidor entra, se inscreve também e ele faz a reclamação dele por internet. Então, aquele consumidor, feito você, feito muitos outros, olha, eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito agitada, eu corro muito, não dá tempo de eu ir no PROCON. Embora o nosso PROCON atenda muito rapidamente, nós temos esse fluxo hoje no PROCON, nós estamos, digamos aí, licença para fazer minha propaganda aqui, né? Está no prédio novo, isso. Bem nós maior, estamos no prédio novo, né? Bem maior, a gente assim tem uma determinação lá que nenhum consumidor fique mais que 40 minutos do momento que ele entra até o momento que ele sai do PROCON, para tentar atender muito rapidamente, criamos uma estrutura. No entanto, muita gente não dispõe nem desse tempo. Então, você pode fazer a sua reclamação por internet, desde que a empresa esteja cadastrada. E é importante ressaltar que a maioria das grandes empresas estão cadastradas. Então, se você tiver alguma reclamação... Bastante. Bastante reclamação, cartão de crédito, banco, serviço de financeiro. Imenso. E aí você faz a sua reclamação pela internet e no contrato, nesse convênio com o Ministério da Justiça, e o PROCON monitora, ele tem 10 dias para dar resposta. Então, se por acaso nesses 10 dias não vier a resposta, ou a resposta for negativa, mesmo assim você achar que você tem o direito, você imprime aquela reclamação que você fez e a resposta e leva no PROCON. Se você tiver direito, você já andou mais da metade do caminho. Nós já vamos direto para a audiência. E o site é o www.consumidor.gov.br, que inclusive, é interessante falar isso também, é um site que tem até indicação, ele é do Ministério da Justiça, mas ele tem a indicação de todo o Poder Judiciário. Aqui do estado de São Paulo, inclusive, foi feito um convênio entre o Judiciário e as prefeituras, da qual a prefeitura da nossa cidade faz parte, para a utilização desse site. Quem é que deve ir? É aquele consumidor normal? Tem a ver com o PROCON? É outro PROCON? Não, é outro canal de reclamação.
o PROCON continua aberto para aquele consumidor que queira lá fazer a reclamação lá. Mas, além disso, você tem esse outro canal... Paralelo que auxilia muito, né? E quando nós vamos traçar a política, por exemplo, eu vou traçar a política municipal de relação de consumo. O que eu vou fazer? Além de eu buscar os dados no meu sistema, que é o sistema do PROCON, eu pego também os dados... Isso, eu pego também os dados dessa outra ferramenta. Que eu acredito que deva ser muito útil, principalmente no fim de semana, né? Muito. Comprei uma caixa de ovo, veio estragada, vou lá no site já, se bem que são os grandes magazines e os grandes mercados também, acredito. Isso, também, né? também. Pode. Os grandes mercados também, especialmente as redes. Olha só que bacana que é. No PROCON, a gente constata que a maioria das reclamações, as pessoas que mais reclamam são normalmente acima de 30 e poucos anos, 35 anos. Isso significa, por exemplo, que a juventude ou o setor mais jovem não consome? Ou será que os produtos que eles consomem não aparecem defeitos, não apresentam? Não. É óbvio que tem um setor muito grande que está deixando de apresentar a sua reclamação. A iniciativa do Ministério da Justiça foi para possibilitar que esta gente reclama. Para quê? Para perseguir os fornecedores? Não. Para melhorar os produtos no mercado. Porque quanto mais gente que você tem ciente dos seus direitos, quanto mais gente que você tem reclamando, ele contribui para o coletivo. Os fornecedores vão melhorando, os bancos vão melhorando. A prestação de serviço, sim, a telefonia. Quanto progresso a gente já vê hoje, né? Muitos, nos bancos principalmente. Muito. Eu estava agora há pouco dando aula aqui no Êxito e estava falando com os alunos e estudantes de pós-graduação sobre essa questão dos bancos. Veja só que interessante. Durante mais de 10 anos, todo o setor que defende o direito do consumidor, todas as pessoas de bem, né, todo mundo... lutou para que os bancos, a relação bancária fosse considerada uma relação de consumo. E depois de muitos anos, passou a ser considerada uma relação de consumo. Então, olha que bacana. Às vezes, e na maioria das vezes, o fato de um ir reclamar, ele alerta e ele está fazendo bem para todo mundo. Não, tem que reclamar. Isso que é legal. Porque, por exemplo, se tem um caso, digamos, um assunto, vamos supor, um assunto polêmico, e vai 1, vai 2, vai 3, vai 4 no PROCON reclamar, eu como coordenadora vou vendo, está se avolumando essa reclamação aqui. Esse fornecedor está lesando muita gente. O que eu faço se for da nossa cidade? Principalmente, eu junto aquela reclamação e encaminho para o Ministério Público. E o Ministério Público vai fazer uma ação civil pública. Vai fazer um inquérito civil público que pode transformar numa ação civil pública que vai beneficiar a coletividade. Inteira, então, o fato de 5, 6, 10, 20 pessoas terem reclamado, ela beneficia uma coletividade. Bacana. Doutora Aparecida, então, hoje o percentual de resolução é bem grande. Gira em torno de quantos por cento? 80? 85? Nós podemos falar com tranquilidade que 85% das demandas que se apresentam no PROCON são resolvidas. E o mais bacana, o mesmo índice é resolvido no consumidor.gov também. Ou seja, as mesmas empresas que se dispõem a resolver ali no PROCON também se cadastraram no consumidor.gov e resolve também por internet. Então, lá nós temos duas fases. Normalmente, quando chega uma reclamação contra algum fornecedor, o que nós fazemos? Nós enviamos uma carta que chama uma notificação, chama Carta de Investigação Preliminar. Nós vamos perguntar para o fornecedor, escuta, o que está acontecendo? Tal consumidor apareceu aqui e fez essa reclamação. Por favor, verifique se foi verdadeiro e resolva. Olha que bacana. 80% dos fornecedores já resolve aí mesmo. Mas se a resposta vier negativa, ou se não tiver resposta, ou se a resposta que vier não contentar o consumidor, depois a gente avaliar que ele de fato tem direito, qual é o próximo passo? Eu chamo uma audiência de conciliação. Então, na audiência de conciliação, nós disponibilizamos um conciliador, mediador, tá? Vem o consumidor, vem o fornecedor, com o seu representante, se quiser, e a gente tenta, o nosso mediador tenta auxiliar para que saia uma negociação. Interessante que nós fazemos no PROCON, hoje, em média, 30 audiências por dia. Olha que bacana. 15 delas terminam em acordo. Isso é muito interessante. Fora os mutirões de conciliação que o PROCON realiza,
Quantas vezes realiza esses mutirões por ano, doutora Aparecida? Nós, pelo menos 4 mutirões nós mutirões, fazemos. verdade. Nós fazemos Isso com as ajuda universidades, bastante, Os bastante. alunos estudantes de direito têm acesso a participar, né? Eles participam como observadores ou atuam também, né? Eles atuam também. Isso. E é interessante que os mutirões são realizados aqui na Faculdade de Direito da Univap. Pelo menos o último foi, acho que continua sendo aí. Esse dos mutirões é interessante, eu gostaria de falar uma coisa. No começo, quando a gente começou a fazer os mutirões, a gente tinha uma demanda represada, né? Estava demorando bastante as audiências, a gente começou por isso. Hoje não. Hoje a gente praticamente zerou. Uma audiência no PROCON demora, no máximo, na pior das hipóteses, 30 dias, mas de qualquer forma a gente manteve, porque primeiro é muito interessante divulgar o trabalho, é bacana porque a gente realiza 100 audiências num dia, o estagiário de direito treina, porque é ele que vai fazer. Ele faz sobre a nossa supervisão e a supervisão dos professores da universidade. Então a gente leva o processo antes, eles estudam o processozinho. Nosso processo é administrativo, não é judicial. Mas ele estuda o direito, aí depois ele vai para a conciliação, ele tem aquele prática, ânimo. Ele já faz uma prática. É a prática dele. É um laboratório prático. E também, Cláudia, é bacana também a gente ressaltar que a gente também tem feito mutirões com o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos também. Isso é muito importante, bacana. Então, a gente junta os nossos conciliadores e os deles. E aí a gente pega lá, escolhe lá, às vezes 100, 150 processos e juntamos todo mundo para a gente fazer um mutirão. Sim, que no SEJUSC muita reclamação de consumo também. Bastante. É isso aí. Obrigada pela sua participação aqui na TV e vocês continuem ligados, acessando o nosso site, clicando nesse botão que aparece aqui na tela e acessem em primeira mão as nossas notícias ou então pelas redes sociais, Facebook/CursoExtoEdu. Obrigada, doutora. Eu agradeço imensamente o convite de vocês, estou muito contente de estar aqui, queria agradecer essa gentileza imensa e colocar que o PROCON está lá à disposição de todos e também orientar que aqueles que quiserem fazer as suas reclamações e não quiserem o PROCON, utilize o site consumidor.gov. Ele tem uma propaganda do site que diz o seguinte: é fácil, é seu, participe. Participe porque é bem legal, o resultado vai ser surpreendente. É isso aí, obrigada. Até a próxima.